Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos em pensamento, reunidos em torno da nossa escola Jesus Cristo, para estudarmos o Evangelho de nosso Senhor. Que a paz de Jesus esteja entre todos nós, com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais. E para iniciar preparando os nossos pensamentos, os nossos corações para o estudo dessa noite, vamos ler do Evangelho de Jesus narrado por Mateus, capítulo 6, versículos 19, 20 e 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar. Deus nosso Pai, sois todo poder, bondade, misericórdia, justiça. Maria, nossa Mãe Santíssima, Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos, Senhor, mesmo que virtualmente, na nossa amada Escola Jesus Cristo, estudando o Teu Evangelho, procurando colocar em nossas mentes e em nossos corações tudo aquilo que Tu nos ensinaste. Abençoa-nos, Senhor, a toda essa humanidade que sofre tanto nesse momento, que todos eles que estão em seus leitos, nos hospitais, nas casas, nas ruas, possam receber o vosso amparo, o vosso consolo, a vossa coragem. E aqueles que estão desencarnando, Senhor, possam receber do mundo espiritual todo o amparo, toda fortaleza para as suas almas. Abençoa o nosso estudo desta noite e fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo desta noite, baseado em Mateus, está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi o primeiro discurso do Evangelho. Jesus proclama o código do reino messiânico no Sermão do Monte, que é composto das bem-aventuranças. Muitas pessoas pensam que o Sermão do Monte é só das bem-aventuranças. Não. Tem explicações dos mandamentos divinos, tem como orar, tem advertências. É um código completo. Não precisa de outras leis complementares. Ele, por si só, como dizia Gandhi, se perdessem todos os livros e se salvasse o Sermão do Monte, todos os livros estariam ali, salvos, porque ele é completo. E o texto de hoje é uma advertência e foi colocado por Kardec no item 6 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que temos estudado todas as sextas-feiras, há bastante dias atrás, meses. Então, esse texto de Mateus nos diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai os vossos tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Coração, a sede do sentimento. Tesouro, pessoa ou coisa de riqueza. Então, as duas coisas estão unidas. Onde está o tesouro, está o coração. O que damos valor? E Jesus mostra nesses versículos a diferença dos tesouros da terra, que são corroídos pela traça, consumidos pela ferrugem, roubados pelos ladrões, e compara com as riquezas do céu, que são eternas. Que riquezas são essas? Que tesouros são esses que nós temos à nossa volta pela bênção divina? E Emmanuel, o nosso grande professor, no livro da Esperança, recebido por Chico, o nosso querido Chico Xavier, ele, no capítulo 42, Nas Sendas do Mundo, ele vai explicar para nós, interpretar para nós essas palavras do Evangelho, que é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome e os ladrões minam e roubam. E Emmanuel vem nos explicar isso através dessa linda mensagem que nós temos que prestar muita atenção, porque ela encerra todos os conceitos de Jesus. Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. Então, Deus permite que nós tenhamos os bens, tenhamos as coisas. Temos, é o ter. Mas para quê? Para que aprendamos a auxiliar, para sermos. Então, é o lema do Espírito de Verdade para nós. Fora da caridade não há salvação. Então, vem Emmanuel a nos explicar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-la. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio
que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feitos, falados em nosso nome, pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Então, aqui nós vemos que o caixão não tem gaveta. Nós não podemos levar os nossos bens terrenos, a nossa riqueza. Não podemos levar os nossos títulos de poder. Não podemos levar simplesmente as frases santificantes que falamos, mas levamos conosco os bens espirituais. E Emmanuel continua: serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Olha que coisa linda! Sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Como dizia o grande São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Nós damos aquilo que nos alegra o coração. Então, somos usufrutuários dos bens, dos tesouros que possuímos pela vontade de Deus. Ele nos dá essa oportunidade de termos as coisas materiais como usufrutuários, para que nós possamos auxiliar os outros. Então, como Manuel nos diz, migalhas de amor, dando alegria às pessoas, pequenos favores, levando alívio aos outros, estreita coleção de benefícios, levando conforto para os nossos irmãos. São pequenas coisas que, depois da nossa morte, nós vamos ter na nossa ficha espiritual. Quando passarmos da alfândega, vamos ver o que levamos na nossa bagagem. E temos que pensar se temos algum recurso material, financeiro que Deus nos proporciona. Temos que lembrar das instituições que mantêm os seus serviços. Nos dias de hoje, em que as instituições estão fechadas para a palavra, para o ensino, fazemos também a caridade. Servimos
aos nossos irmãos que estão nas ruas, na penúria. Então temos que lembrar das nossas casas, que apesar de fechadas fisicamente, ainda estão fazendo os seus serviços. Se temos algum poder, lembrar de abrir porta para os nossos irmãos, conseguir um emprego, dar uma orientação para que eles possam viver melhor. Se temos algum conhecimento, dividir a palavra amiga, confortadora, principalmente nesses momentos tão difíceis em que estamos vivendo, em que as pessoas estão tão tristes, trancadas dentro de casa, que possamos levar uma palavra de consolo, de conforto para os nossos amigos. Então já imaginamos se os evangelistas, que um deles acabamos de ler, se o grande Paulo de Tarso fossem egoístas e guardassem para si os tesouros dos ensinos de Jesus, nós não teríamos hoje o Evangelho do Cristo. Então temos que dividir, porque é dividindo que crescemos. Em Deuteronômio 28:12, nós encontramos as seguintes palavras: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor abre o céu para nós, para dar a chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda boa obra das tuas mãos. O que estamos fazendo com as nossas mãos nesses momentos tão difíceis? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele nos diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Então, desapegarmos das coisas, ficarmos contentes com o que temos, não querendo coisas além do que precisamos, porque cada um tem a sua necessidade. Então, nós vemos em Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, no capítulo 10, é um estudioso do Evangelho de Jesus, ele nos diz: os que colocam o coração nos tesouros terrenos ficam sem dormir. Muitos passam horas examinando as altas e as baixas das ações nas bolsas de valores, esquecendo-se que a legítima felicidade indestrutível não é filha da riqueza, mas a paz da consciência. Essa paz que as boas obras vão trazer, que os bons tesouros vão nos dar, as alegrias. Outro grande estudioso do Evangelho é Caibar Schutel, e ele nos diz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vai nos mostrar, vai nos explicar a parábola do tesouro escondido. É uma outra parábola que se refere a tesouro, porque Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. Isto está em Mateus 13:44. Então ele diz sobre esse tesouro. Olha que interessante as comparações que ele faz. O homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros, a achar tesouros, a esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido e assim está acontecendo. Para que trabalha o homem na terra? Para que estuda? Para que luta a ponto de matar seu semelhante?
para possuir tesouros. E Jesus, sabendo dos artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando ao reino dos céus. Fê-lo naturalmente, para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista desse outro tesouro, ao qual chamou imperecível, lembrando que a traça e a ferrugem não corrompem e os ladrões não roubam. Qual será o tesouro que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Os tesouros que são consumidos pelo tempo ou os tesouros eternos e imperecíveis? Então, ele diz aqui que o homem vai vender o que tem e comprar o campo. Isto é, desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres para possuir os bens celestes. Então, quando nós queremos interpretar as parábolas, as palavras de Jesus, nós temos que ver o que está por trás da letra. Então, vender, como o homem vendeu tudo que tem para possuir aquele campo, isso quer dizer que nós temos que deixar para trás o homem velho que está dentro de nós. E no momento em que estamos vivendo, deixar o egoísmo, o preconceito que está tão alicerçado hoje no mundo, deixar o apego aos bens terrenos para possuir esse terreno do tesouro escondido, que são os bens celestes. O homem terreno morre. Todos nós, um dia, vamos fazer a nossa passagem para o mundo espiritual. O homem terreno morre e fica sem seus bens. Como eu disse, o caixão não tem gaveta para levarmos os nossos bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna. E os tesouros do céu que ele adquiriu é a sua posse permanente. O que queremos possuir de bens? Os bens que Deus proporcionou para nós, para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos progredir. Não é errado. Eu me lembro seu Clóvis falando, homem, um pensamento de um escritor antigo. O homem do mundo trabalha muito, ganha muito para ter muito. O homem de Deus também trabalha muito para ganhar muito, mas para doar mais. Então, é esse homem que a gente tem que alimentar dentro da gente. No livro Fonte de Paz, de Espíritos Diversos recebidos por Chico, no capítulo 11, intitulado Tesouros, Emmanuel, o nosso grande amigo espiritual, orientador, professor, né, nos diz: a única propriedade real na vida é aquela dos bens ou dos males que incorporamos à própria alma. Não te agarres aos patrimônios terrestres de que te fazes o usufrutuário provisório, a fim de que aprendas no serviço e na caridade a buscar em teu benefício a riqueza incorruptível da luz. A fé que se consagra a Jesus em se devotando à alegria e à felicidade dos outros, amealha para si mesma, hoje e sempre, os tesouros imperecíveis do céu. Então, que esses tesouros
que nós já sabemos, olha a nossa responsabilidade do conhecimento, nós já sabemos dessas coisas. Então, se queremos ser discípulos do Cristo, devemos estar atentos, vigilantes com as nossas atitudes, nossos pensamentos e nossos sentimentos, para que possamos ajuntar tesouros para a nossa alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 11, há uma mensagem de Cheverus, recebida em Bordeaux em 1861. E no final dessa mensagem, esse espírito nos diz: coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará bons lucros. Olha os lucros que nós tanto queremos no mundo, nós também temos lucros no mundo espiritual, que é das boas obras. Derrama sobre os teus irmãos o tesouro do teu amor e eles frutificarão. Olha que beleza, meus irmãos, o que estamos estudando hoje. Esses tesouros que nós podemos dar sem ter a alegria, a fraternidade, sem precisarmos muitas coisas. Nesse momento em que estamos vivendo, de que adianta armários cheios de roupas, de sapatos, carro na garagem? Estamos dentro de casa, com as roupas simples da casa. Então, nós precisamos pensar nessas coisas e são esses ensinamentos que nós vamos levar para o mundo espiritual. E para mostrar também o carinho e a delicadeza dos espíritos superiores, achamos nesse livro, Entre Irmãos de Outras Terras, um livro até bem interessante. Quem tiver pode ler. É um livro que foi escrito para comemorar o centenário da primeira Sociedade Espírita do Brasil, que foi instalada na capital da Bahia, na cidade de Salvador. Foi o Grupo Familiar do Espiritismo, em 17 de setembro de 1865. Então, 100 anos depois, 1965, eles fizeram, para comemorar o centenário desse grupo, organizaram esse livro em homenagem aos pioneiros que vieram para a América. E aqui esse livro, ele é feito na parceria Chico-Valdo Vieira. As mensagens ímpares foram recebidas por Valdo e as mensagens pares por Chico, nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no prefácio aqui, André Luiz nos escreve: se é possível, Senhor, permite-nos agora levar-lhes aos descendentes nas cidades que lhes foram palco ao trabalho o nosso abraço de reconhecimento e de amor. Olha só que delicadeza. Então, eles trazem agora para nós essas mensagens recebidas em julho e agosto de 1965 e foram escritas em língua portuguesa nos Estados Unidos e na Europa. E a mensagem, a história que nós vamos ver, porque é sempre bom a gente contar histórias. Sempre nós gostamos, é a criança que existe dentro de nós, de gostar de histórias. E Hilário Silva é um contador de histórias. E ele, através da mediunidade de Chico, vai nos trazer essa pequena história chamada A Riqueza.
E essa história é bem interessante. Essa mensagem foi recebida em Nova York em 10 de julho de 1965. E é uma história que Hilário Silva conta, passada no interior de Maryland, lá nos Estados Unidos. Então, a senhora Amélia Cowper, uma anciã, estava em sua tapera, uma casinha pobre, humilde, nos arredores de Shakespeare Bay, no interior de Maryland, quando Cray Peter, um de seus muitos sobrinhos, foi observar-lhe a situação. Ficou sabendo que a tia estava numa situação de penúria e foi lá, como todo sobrinho que gosta, né, das suas tias anciãs. Então, ele chegou e foi tomar pé da situação em que ela se encontrava. E ela disse: seu tio James, desde que se fez médium num templo espírita, deu aos necessitados tudo que pôde. Não deixou dívidas, mas depois do funeral, vinha saber que a nossa própria casa se achava hipotecada e fui constrangida a entregar todos os nossos recursos para os credores. E ele perguntou muito assustado: a senhora está arruinada, tia? Estou, meu filho, só com a roupa do corpo. Mas, graças a Deus, eu tenho meu tesouro no cofre. Ah, isso aguçou a cobiça do sobrinho. O rapaz, que conhecera os tios nos bons tempos, quando eles possuíam preciosas reservas petrolíferas no Texas, pensou um minuto e deliberou de súbito que a tia o acompanhasse. Vou tomar conta da tia. E de imediato tomou todas as providências e depois que ela arrumou as poucas coisas que tinha, entregou a malinha para o sobrinho e entrou no jipe carregando o pequeno baú carinhosamente. Então começou para ela uma vida nova. Cray, que detinha um sítio próspero em Virgínia, chamou Edvar, seu irmão mais velho, que as terras estavam com as dele, trocaram ideias confidencialmente e concluíram que a estreita caixa, o baú, a lata, a caixa de lata, que a tia jamais se distanciava, deveria ter joias riquíssimas, porque ela não largava aquela joia, aquela caixinha. E combinaram entre si guardar da anciã cuidadosamente. Eles vão praticar uma boa ação, eles vão cuidar da velhinha, eles vão amparar. Vieram familiares de longe para visitar a senhora Amélia. E eles dois disseram, eles ficaram muito alegres e diziam: tia Amélia vai ficar conosco. Os médicos disseram que elas não pode ter muito esforço, que ela tem que ficar aqui e nós vamos cuidar dela. E, habitualmente, à noite, um ou outro, os dois irmãos, espiavam a velhinha pelo buraco da fechadura e viam que ela segurava uma vela acesa a debruçar-se sobre o baú aberto, de certo fitando através dos óculos aquilo que ela chamava minha riqueza, meu tesouro. E eles ficavam espreitando, não podiam ver porque ela estava de costas para a porta e eles pelo buraco da fechadura. E ela viveu assim, tratada com muito respeito, com muito carinho pelos sobrinhos que se mantinham sempre interessados, e ela viveu com eles por 9 anos.
Durante esses 9 anos, ela foi muito bem cuidada, mas o cuidado que eles estavam dando a ela era o interesse, a cobiça pela caixa que ela possuía, que ela dizia meu tesouro. E a morte chegou para a tia Amélia e levou-a na direção da vida melhor, da vida eterna. E Crai e Edvar trancaram-se no quarto que ela deixara, apossando-se do cobiçado baú. Mal ela morreu, mal acabou o funeral, eles correram para o quarto interessados no baú da tia Amélia e apossaram-se do cobiçado baú. No entanto, ao abri-lo, apenas encontraram dentro dele um antigo exemplar do Evangelho e sobre o encebado volume o seguinte bilhete que lhes era dirigido pela tia desencarnada. Olha a sabedoria dos antigos. E o bilhete para eles dizia assim: meus filhos, Deus o recompense pela caridade para comigo, mas também tomem cuidado com a vida na terra. E o bilhete continuava com o versículo número 10 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a mesma que nós lemos no início, só que vemos os versículos 7 e 8, e ela aponta aqui o versículo 10. Então é bom que vocês peguem o Evangelho na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, e vejam o capítulo 6, que é muito importante sobre os tesouros. E aí, esse versículo, ela deixou de lição para eles. Então, além do agradecimento pela caridade que eles fizeram com ela, porque eles trataram bem dela, mas trataram com interesse. Ela dizia assim: porque a paixão pelo dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o bilhete que ela deixou para os sobrinhos, os sobrinhos que apesar de isso valeu para ele, porque apesar de tratarem bem dela, de tomarem conta dela, era movido por um interesse material do tesouro que ela guardava, e mal sabia eles que realmente ela tinha deixado para eles um grande tesouro que, se eles, a partir daquele momento, tomassem aquilo como um caminho para eles, eles estariam salvos, eles estariam aprendendo o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza, qual é, onde devemos colocar o nosso coração, não é? Então, nós vemos nessas lições, e principalmente essa lição de hoje, que o nosso tesouro maior, que nós temos que desenvolver essas riquezas que recebemos tanto, esses talentos que Deus nos permite termos, colocar o nosso coração nessas riquezas espirituais, que nunca nos será tirada, que serão eternas, e quando passarmos para a alfândega, né, pela alfândega do mundo espiritual, nós tenhamos uma bagagem boa, possamos levar
essas riquezas que a traça não corrói, a ferrugem não consome, os ladrões não roubam, porque elas são perenes, imperecíveis, eternas. E para terminarmos, nós vamos ver uma poesia de Maria Dolores, que intitulada Tesouro da Vida, no livro Maria Dolores, recebido por Chico Xavier. Maria Dolores, essa poetisa baiana que nos encanta com a sua poesia. Então, esse tesouro da vida, nós precisamos olhar em volta e fazer como o homem dessa história que ela nos conta. Ao homem que pedia ao céu socorro, que o livrasse do tédio e da tristeza. Olha o que estamos vivendo. Muita gente triste, muita gente com tédio. Então vamos ver essa poesia de Maria Dolores. Ao homem que pedia ao céu socorro, que o livrasse do tédio e da tristeza, o Senhor permitiu que ele escutasse certas informações da natureza. Disse-lhe o tronco enorme rente à estrada: queres seguro amparo, meu amigo? Pensa no tempo. Aproveitando o tempo, ergui-me aos poucos por ditoso abrigo. Não longe, uma roseira esclareceu. Não te deis a caminhos tentadores, trabalhando sem pausa dia a dia? Posso abrir para a terra o meu cofre de flores. Consultada, uma fonte respondeu: o tempo vem de Deus, de segundo a segundo. Devo seguir lavando pedra e lama, a fim de resguardar o conforto do mundo. A abelha comentou alegremente, sem alterar as excursões sonoras: não existem angústia ou desalento para quem descobriu a riqueza das horas. O homem renovado, então, fitando os céus, gritou ante os humildes sirineus: o trabalho no tempo é o tesouro da vida. Agora compreendi. Obrigado, meu Deus. Que nós possamos também compreender e deixar a tristeza, deixar a angústia, o desalento, porque nós temos riquezas das horas, do tempo, riqueza da natureza, olhar a natureza que nos rodeia, olhar as pessoas que estão precisando de nós. E ele compreendeu e agradeceu a Deus o presente que aqueles humildes sirineus, o tronco, a abelha, a fonte, a roseira, deram a ele essa grande lição do tesouro da vida, que nós também possamos estar. Estamos irmanados na nossa escola Jesus Cristo, que nós possamos estar com os pensamentos voltados para esses tesouros, que o nosso coração possa estar voltado também. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos todas as bênçãos que temos recebido, Senhor. Que esses tesouros da Tua Palavra possam penetrar nos nossos corações e aí fazer morada. Que as nossas mãos possam exercitar esses ensinamentos. Abençoa a nossa amada escola, a todos que estão nos assistindo, que todos possam receber as vossas bênçãos de saúde,
de paz, de harmonia. E em teu nome, Senhor, em nome da nossa Mãe Santíssima e dos espíritos amigos que velam pelos nossos serviços, despede-nos, Senhor, na vossa santa e doce paz. Que assim seja.